E assim, um terço é um número meio esquisito. Um terço, o que é um terço? Se você bota aí em número de habitantes, a gente está falando de 70 milhões de pessoas, né, que não conhecem, nunca se tiveram a oportunidade de molhar o pé na água salgada, né, sentir a energia de uma onda, perceber a magia, né, que tem o mar com a sua brisa, com o seu cheiro, né, com a sua energia, com todo aquele cenário, né. Então, e perceber claramente esses benefícios que o oceano traz direta e indiretamente para a gente. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes, jornalista que viveu em veleiro no Pacífico pelos últimos 4 anos. Hoje estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. Hoje eu converso com o professor Alexander Turra. Ele é titular de Oceanografia Biológica da USP, Universidade de São Paulo, e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Professor, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Bom, Marina, o prazer é meu de ter a oportunidade de falar contigo, de falar com a sua audiência e de disseminar algumas mensagens aí em relação ao oceano, né, que é algo tão importante para a gente, mas que está sofrendo tanto ultimamente. É verdade, né? Super importante a gente falar sobre os oceanos. Eu queria começar te perguntando o que é o certo, oceano ou oceanos? A gente tem visto muita mudança aí, o pessoal falando que agora é um oceano só, não é mais oceanos. Qual é o correto? Na verdade, assim, né, não é nem o correto nem o incorreto, mas é que está se convencionando usar a palavra oceano no singular, né, para que se possa dar a ideia muito clara de que a gente tem no planeta um oceano único e conectado, porque, na verdade, é isso que a gente tem, uma grande massa de água conectada e que, por meio da sua mobilidade, ela acaba fazendo com que a gente entenda que os problemas eles não ficam restritos num único local. Então, é fundamental que a gente pense o oceano como um só, né, que está sendo agredido num local e que essa agressão vai influenciá-lo como um todo, por exemplo, né? Então esse é o princípio por trás dessa reflexão. Em 2021 começou a chamada Década dos Oceanos, ou Década do Oceano. O que vem a ser essa iniciativa? Pois é, né? A década é assim, tem um nome grande, né? A Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. E a gente faz curtinho, né? Década do Oceano. Mas é importante, tem várias leituras curiosas dentro desse termo, desse nome. Primeiro que é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então a gente está falando de ciência. Ciência é conhecimento. É o conhecimento que a gente vai ter que gerar enquanto cientista, enquanto instituição de pesquisa, mas é o conhecimento também que vai ter que ser apropriado pela sociedade, de forma que a ciência vai ter que se comunicar com a sociedade e traduzir esse conhecimento para a sociedade. Nesse sentido, não é só o conhecimento acadêmico, científico que a gente está falando. A gente está falando desse conhecimento, mas também a sua interpretação e a sua comunicação para a sociedade como um todo, de forma que todos entendamos a importância do oceano, de que forma o oceano influencia a nossa vida, de que forma as nossas atividades influenciam o oceano, e de que forma a gente pode caminhar em termos de ações para a gente ter, segundo a ONU diz, oceano que precisamos para o futuro que queremos. Por quê? Porque sem um oceano saudável, limpo, resiliente, transparente, né, tudo que a gente pretende para a década, a gente não tem como ter um futuro sustentável para o planeta. E então tem um pressuposto extremamente rico nesse nome, que é o seguinte: o oceano é chave para o planeta, né? O oceano é chave para o desenvolvimento sustentável do planeta.
Tanto é que, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU em 2015 para serem cumpridos até 2030, o oceano tem um papel transversal. Além de ter um objetivo específico para o oceano, ele dialoga com todos os outros 16 objetivos na perspectiva de evidenciar o oceano como a referência central na busca da sustentabilidade no planeta. Então é muito interessante ver isso, porque não necessariamente isso está na visão das pessoas, especialmente no dia a dia, e especialmente em pessoas que acabam vivendo ou longe do mar ou não tendo, mesmo vivendo perto do mar, uma relação próxima com ele. Esse é o grande desafio, né? E espero que em uma década a gente consiga avançar, né? Porque senão a gente acaba precisando de um século para isso, né? E ninguém merece. Eu escutei uma entrevista que você deu em que você chamou atenção para o fato de que 1/3 da população brasileira não conhece, nunca viu o mar, nunca chegou perto. Incrível, né? Esse dado é de uma década atrás, né? Tá num livro, né, que foi produzido, que é O Homem e o Mar no Século XXI, ou O Brasil e o Mar no Século XXI, produzido pelo SEMBRA, Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, que traz ali umas reflexões sobre como o Brasil está nessa frente, como que a gente se coloca, quais são as perspectivas. E assim, 1/3 é um número meio esquisito. 1/3, o que é 1/3? Se você bota aí em número de habitantes, a gente está falando de 70 milhões de pessoas, né, que não conhecem, nunca tiveram a oportunidade de molhar o pé na água salgada, né, sentir a energia de uma onda, perceber a magia, né, que tem o mar com a sua brisa, com o seu cheiro, né, com a sua energia, com todo aquele cenário, né. Então, e perceber claramente esses benefícios que o oceano traz direta e indiretamente para a gente. Então, é claro que a gente não precisa disso para que as pessoas entendam a importância do oceano, assim como nem todo mundo foi para a Amazônia, mas a gente entende, né? Quem foi, quem não foi, acaba entendendo a importância da Amazônia. Mas esse contato, essa criação de empatia, né, que pode ser criado até virtualmente, ou por a gente ter mais oceano no currículo escolar, né, tem várias formas de a gente criar essa relação e fortalecer essa relação de empatia, que é a base para a gente conseguir transformar, né. A gente vive falando muito dessa questão das transformações, né? Transformar o planeta em relação à matriz energética na linha de se ter uma energia, uma fonte de energia de baixo carbono, né? E o oceano, né? O oceano, a gente tem que ter minimamente um oceano saudável, um oceano que a gente tenha qualidade e que seja explorado sustentavelmente. Esse é o grande pacto que se busca, né, para os próximos 10 anos, pelo menos, né, para que a gente fortaleça esse caminho. E de uma forma que a pessoa que não seja necessariamente técnica ou estudiosa, oceanógrafo, oceanólogo, enfim, biólogo, que não conhece as importâncias dos oceanos. O que você pode falar sobre isso? Quais são os principais papéis que o oceano desempenha? Então, né, na verdade, sim, o oceano é tudo de bom, né? A gente podia começar assim, né? É tudo de bom porque ele tem um papel central no funcionamento do planeta e nas nossas atividades. A gente pode dar vários exemplos, né? Vamos lá. O planeta seria mais quente sem o papel do oceano, sem a biodiversidade que atua no oceano, está atuando no sequestro do carbono, do gás carbônico da atmosfera, estocando ele, por exemplo, no sedimento, nas raízes, no caso dos manguezais, né? Ou nos próprios organismos que a gente tem no mar, as algas, por exemplo, né? Então a gente tem aí um papel importantíssimo de controle do clima, né? Do efeito estufa. O oceano, ele também faz chover e faz não chover em vários locais, ou seja, o clima de uma dada região é muito influenciado pelo que acontece no oceano. Tanto é que, e isso varia ao longo do tempo, tanto é que a gente consegue hoje prever, olhando o que acontece no Atlântico equatorial, um pouco acima, um pouco abaixo dele, como as massas de água estão e como que o ar vai ser influenciado por essas massas de água, a gente consegue prever com 1 ano e meio de antecedência secas severas na Amazônia, que podem estar associadas a períodos em que, de repente, há uma fragilização das políticas de comando e controle e que flexibilizam
ações de derrubada e queimada nessa região, como a gente viu nos 2 últimos anos. Então a gente tem um papel desse tipo. Outro dado muito legal é que né, se você brincar assim de falar, olha, de 10 respiradas que você dá, né, 5 vem do oceano. Né? O oceano ele tem um potencial de gerar um saldo de oxigênio nas suas atividades, né? A fisiologia dos organismos marinhos, os produtores primários, os fotossintetizantes, eles acabam tendo um saldo de oxigênio. Né? E esse saldo faz com que a gente tenha esse elemento que é fundamental para a vida no planeta. Né? Então, esse é um outro exemplo. Daí tem vários, por exemplo, a questão do alimento, o alimento que é pescado e o alimento que é produzido, né, pela maricultura. Né? A gente tem o transporte marítimo, que é é essencial para a conexão dos diferentes países, né, para a exportação, para a importação, para essa conexão ao mercado internacional. A gente tem a comunicação global basicamente não pautada por satélites, e sim por cabos que são deitados no leito do oceano e que transmitem, né, a internet, né, que carregam esse cenário do planeta todo. Né? A gente tem aí as atividades de turismo e lazer, né, que dependem visceralmente de um oceano limpo. Né? E por aí vai. Né? A gente tem os esportes, né, que são incríveis, né, e que cativam muita gente, inclusive, né, te fisgou, né, e que na verdade é um esporte, é um estilo de vida, né, mas que né, a vela, propriamente dita, né, que faz com que você tenha aí a possibilidade de ter um contato mais profundo com o oceano, ouvir o oceano, ouvir o silêncio, né, do oceano, né, que é muito interessante. Né? Enfim, ele é super importante. E com isso, né, a gente tem que entender que se a gente agride esse ambiente de uma forma que comprometa esses serviços, a gente está dando um tiro no pé. Né? A gente está perdendo oportunidades de gerar riquezas, de gerar prosperidade ao compartilhar igualitariamente ou de forma mais equânime, né, essas riquezas. Então é por isso que o oceano é importante. Para o ouvinte que estiver pensando, professor, de que forma ele ou ela pode atuar nessa questão da preservação dos oceanos, além de ficar postando no Facebook que é dia de Iemanjá, o que as pessoas podem fazer na prática para somar forças na década dos oceanos? Sim, na verdade as manifestações religiosas, elas são super importantes também, né, e elas mostram vários tipos de conexão que há com o ambiente, né, as conexões artísticas, né, enfim. Cada um pode fazer milhões de coisas, né, eu fico brincando assim, eu tenho usado essa expressão muitas vezes, né, que a gente tem que ser que nem assim, cada macaco no seu galho, mas todos na mesma árvore, né, porque assim, né, a macaco no seu galho quer dizer que cada pessoa tem uma experiência, tem uma vivência, tem uma forma de fazer as coisas. Você tem um político, você tem um oceanógrafo, você tem um professor, você tem um cidadão, né? Mas todos na mesma árvore, essa árvore é o oceano. Então a gente tem várias formas de fazer isso, mas tem uma que é muito básica e importante, que é a militância, né? A militância, não a militância cibernética só, né? Mas a militância de se discutir fortemente essas questões e demandar que ações sejam feitas. Por exemplo, agora está tendo uma discussão sobre a 17ª rodada da Agência Nacional do Petróleo, que está leiloando blocos de exploração de óleo e gás ao longo do Brasil, em especial ali na região do Rio Grande do Norte, onde tem uma fragilidade ambiental muito grande, em função de ativos de biodiversidade. Isso vem sendo colocado de forma um pouco atravessada, sem o Brasil ter realmente uma capacidade de lidar e de conter esses vazamentos, né, como foi visto no caso desse vazamento gigante que ocorreu em 2019 e 2020, né, que atingiu mais de 3 mil quilômetros da costa do Nordeste brasileiro. Então a gente tem que se questionar, né, óleo para quem? Óleo para quê? Né? Será que a gente precisa ainda desse óleo? Será que a gente está usando esse óleo de forma sábia? Será que esse óleo está trazendo prosperidade para quem deveria trazer, que somos nós? Ou ele está trazendo prosperidade para outros atores que nem no Brasil estão e estão deixando os prejuízos aqui, como o que acontecia na década de 50 e 60, quando, né, a gente viveu no pós-guerra
essa polarização, né, de concentração de riquezas em alguns países e compartilhamento de prejuízos na margem do globo, né, dentro da qual nós nos enquadramos, aqui na América do Sul, África, enfim, Sul global, né, Sul geopolítico global. Então, assim, a gente tem que se questionar e botar o dedo na ferida, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que fazer, né? E aí, cada um vai fazer isso de um jeito, né? Então, você vai pegar uma pessoa, um artista, que vai traduzir isso numa linguagem que eu não sou capaz de fazer, por exemplo, né? Ou então, vai pegar uma pessoa que, né, que é um cientista e que vai conseguir produzir um conhecimento que é super importante dentro daquele contexto. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é um grande movimento com várias possibilidades, várias habilidades, vários comprometimentos, para que a gente promova essa mudança, que é o que está precisando. Eu queria te pedir para falar sobre a cátedra, professor. Ela surgiu vocês criaram, foi no ano de 2018, é isso mesmo? A Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, ela foi criada em 2018, né? E ela é uma iniciativa que está dentro de um programa da Unesco, de cátedras, de envolver as universidades, institutos de pesquisa em temas específicos, numa via de duas mãos, né? Uma mão que vem da Unesco para a cátedra, então a cátedra ela repercute a agenda internacional do oceano, por exemplo, que é o que a gente faz aqui também, mas também a cátedra se comunica com a Unesco, trazendo também o que está sendo feito no país em relação à década, por exemplo. Então a cátedra hoje ela está resumida numa estratégia de ação que tem, eu falo que são 3 ou 4 Cs, né? Um C é canalizar ações, né? Então tem várias ações acontecendo, ela vai canalizar, ela vai colocá-las juntas, né? Para todo mundo poder ver. Ela vai catalisar ações, ou seja, pegar coisas que estão aí meio travadas e que eventualmente precisam de uma parceria, de uma energia adicional, e a cátedra vai tentar viabilizar isso buscando parceiros e envolvendo esses atores. A cátedra também tem o objetivo de catapultar temas como o tema do oceano de uma forma geral, mas temas específicos, como a arte oceano, a culinária e a sua perspectiva de ser sustentável ou não, enfim, inúmeros temas que são importantes. E tudo isso está pautado por um outro C, que é o C do conhecimento. O C do conhecimento, que é fundamental para você fazer qualquer coisa. Então, ela tem basicamente o objetivo de dinamizar um pouco as atividades relacionadas ao oceano, integrar atores, fazer reflexões interdisciplinares, integrar a discussão do oceano com tomadores de decisão e com a sociedade, não inventando a roda, mas jogando holofotes para quem está fazendo e tentando fazer com que esse movimento seja um pouco mais organizado e convergente. Mais um C interessante que eu não tinha pensado, que é o convergente, mas que está alinhado aí com o canalizar, né? Enfim, essa é singelo, assim, a ideia é um pouco singela, mas é isso mesmo, né? De fortalecer o movimento para que a gente consiga, de forma um pouquinho mais organizada, dar esses próximos passos. Essa é a ideia. Muito legal. E onde que as pessoas podem se informar mais sobre a cátedra e sobre a década dos oceanos? Bom, a cátedra ela está vinculada ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico da USP. A gente tem um site que é catedraoceano.iea.usp.br, IEA de Instituto de Estudos Avançados. Então lá tem o site, tem as informações básicas da cátedra, quem está participando, enfim, tem alguns produtos já que a gente está fazendo, então tem algumas informações básicas ali. Inclusive links para a década do oceano, o movimento global e o movimento nacional. Então nós temos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a coordenação de Geociências, Oceano e Antártica, que tem tido um papel tremendamente importante na internalização dessa discussão no Brasil, de forma que, em junho de 2021, vai ser lançado o Plano Nacional que está sendo construído agora. Estou fazendo parte desse grupo de pessoas, né, e de instituições, eu estou ajudando a escrever esse plano, e ele vai ser, então, lançado, a princípio, se eu não me engano, dia 8 de junho, que é o Dia do Oceano. E, nesse sentido, a gente tem ali um site que é ciencianomar.mcti.gov.br,
e em que a gente tem muitas informações sobre todas as reuniões que foram feitas, sobre os movimentos do Brasil, e também com links para o movimento internacional da década. Então, é muito fácil obter informações, tanto na cátedra, no governo federal, no Ministério da Ciência e Tecnologia e também na Unesco. E tem muitos vídeos sendo feitos, tem uma estratégia de comunicação sendo estruturada para isso, internacionalmente e nacionalmente. O mar é tão grande que cabe todo mundo nele. Esse é o ponto. Sem dúvida. Falando em mar, qual que é a diferença entre mar e oceano? Pois é, né? Quando a gente está escrevendo um texto, né, a gente não pode só usar a palavra oceano, né? Então a gente fica buscando alternativas, né? Então o mar, o oceano, o ambiente marinho, né? E aí vai. Mas assim, em termos geográficos, a gente tem, por exemplo, o mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo é uma área de água salgada mais menorzinha, né? E mais fechada, mais não tão aberta, mais limitada por um contorno geográfico continental, por exemplo. Então, mas na verdade está tudo meio que conectado. Então, oceanos são as grandes bacias que a gente fala, as bacias oceânicas, que são Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul e Índico. Temos ainda o Oceano Austral, que são essas águas que circundam a Antártica, né? Que são super importantes na regulação do clima do planeta. E aí a gente vai ter várias áreas marinhas mais ou menos fechadas que a gente acaba dando o nome de mar, né? E outras áreas menores ainda que a gente dá o nome de baía, né? Enseada, né? E é um pouco dessa diversidade de fisionomias na geografia aí do oceano. A gente está quase terminando. Eu queria te fazer uma pergunta que eu deveria ter feito no início, na verdade. Você não é de um lugar litorâneo, né? Você nasceu em uma cidade não litorânea. E como é que você entrou na oceanografia, professor? Pois é, né? Eu sou de Suzano, Grande São Paulo, né? Cidade das Flores, né? Cinturão Verde de São Paulo. É uma cidade que não tem mar. Tem o Rio Tietê, que passa ali, né? Mas na verdade Suzano tem algumas curiosidades. Duas delas têm a ver com o mar. A primeira, que na verdade é a mais recente, é que foi, depois de São Paulo, a única cidade que foi visitada pelo Jacques Cousteau na última vez que ele veio para o Brasil. Tá? Olha. Ele foi para Suzano, junto com o governador da época, lançar um programa de despoluição do Rio Tietê, um dos, né, programas de despoluição do Rio Tietê. E a segunda é que na década de 60, fim da década de 60, tinha em Suzano um curso de escafandrismo. Olha! Exatamente. Lá em Suzano, no ginásio municipal, tem uma piscina olímpica. E nessa piscina, meu pai e minha mãe tinham davam um curso de escafandrismo, né, de escafandria. Porque eles fizeram um curso na Associação Cristã de Moços em São Paulo e começaram a se envolver com muitas pessoas, né? Tinha naquela época campeonatos de caça submarina, que era algo que despontava à época, né? E que motivou muita gente a começar a conhecer o oceano. E daí tinha um curso lá que eles davam e que era meio curioso. E daí meu contato com o mar vem dessas histórias, né? Desse passado assim familiar, né? Dessas histórias e depois de mergulhar, né? Conhecer o oceano, conhecer, né? Uma fisionomia de um costão embaixo da água, costão rochoso, né, e de se encantar, né, por isso, né. Enfim, na verdade o oceano é um banho de descarrego, né, quando você entra nele, né, você tem água salgada, são sais de banho, né, então tem tudo isso, né, a questão espiritual, a questão material, a questão científica de conhecimento, é tudo ao mesmo tempo agora, né, o oceano é tudo de bom, por isso que eu sempre fecho as minhas falas assim com um bordão, né, que eu criei esses dias aí, né, que é assim, dos mares, o melhor, né, a gente não pode querer nada menos que isso, né, do que dos mares, o melhor, e da floresta muito mais do que resta, né, agora que a gente tem aí problemas específicos, reincidentes com relação às queimadas e desmatamento na Amazônia, né. Ai, muita coisa complicada, né, que desanima um pouco a gente, mas não podemos esmorecer não, a gente tem que pegar e ver essas coisas, ficar meio pé da vida,
e se mexer, né? Sair da zona de conforto, fazer alguma coisa. Muito obrigada, professor. É muito legal te ouvir, é um aprendizado e com certeza vai ser de grande conteúdo para todo mundo que for acompanhar esse episódio. E o Maré Sonora está aí para ser um parceiro nessa luta em prol dos mares, que continuem tudo de bom. Sem dúvida, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza aí que a gente vai, com essas várias gotas, né, que a gente está, né, somando, a gente vai construir, né, um grande oceano efervescente do ponto de vista das suas perspectivas futuras, né? Então, parabéns pela iniciativa, Marina, e espero que o pessoal aí curta, né? E vamos lá, vamos se mexer. Muito obrigada por acompanhar o Maré Sonora. Se você gostou, compartilhe esse programa com quem possa se interessar também pelo assunto. Para quem quiser conhecer mais sobre a década do oceano e participar dessa importante iniciativa mundial, os links dos sites sugeridos pelo professor Alexander Turra estão na descrição deste episódio. Não se esqueça de seguir o Maré Sonora no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito, pois dessa forma você nos ajuda a chegar a mais pessoas e também fica sabendo sempre que um novo episódio for lançado. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, uma ótima semana e bons ventos!